pessoal, vamos para a aula 136, continuando ainda com a força de atrito, só que agora a força de atrito cinético. Vamos começar a aula, né? O que eu falei na aula passada? Eu falei que na aula passada nós tínhamos a força de atrito, vimos os tipos, estático e cinético, e agora nós vamos ver o seguinte, nós vimos, como é que eu calculo força de atrito? Estático não calcula. Ah, não. O que eu calculo é a força de atrito estático máxima, que se calcula com μ estático vezes a força normal, tá? Que eu calculo é a máxima. Eu vou te dar um exemplo disso aqui, tá? Digamos que eu tenha um corpo apoiado aqui, e esse corpo tem 2 kg. Se ele tem 2 kg, o peso dele vale 20. Nessa situação, lembre que a normal nem sempre é igual ao peso, mas nessa situação, peso 20 e a força normal valerá também 20 newtons. Vamos supor, estou inventando, é um exemplo, tá? É um exemplo. Vamos supor que o corpo tem um coeficiente de atrito estático valendo 0,5. Geralmente os coeficientes variam, ele é maior que zero, porque se fosse zero não existiria atrito, mas é maior que zero e geralmente ele é menor do que 1. 0,5. Então vamos calcular para esse exemplo quanto é que é o atrito estático máximo. Está lá, μ estático, 0,5, vezes a normal que é 20. Nota, não é a normal, não é o peso, é a normal sempre. Nessa situação é igual ao peso, numericamente igual. 0,5 vezes 20 newtons, eu terei que a força de atrito estático máxima, a máxima, vale 10 newtons. Tá, mas o que significa que a estático máxima vale 10 newtons? Significa o seguinte, para movimentar esse corpo será necessária uma força maior do que 10 newtons. Ah, então se eu fizer 3 newtons eu movimento? Não. E aí quanto é que vale a força de atrito estático? Se eu fizer 3, ela vale 3. Não vale 10? Não. 10 é a máxima. Notem, eu calculo a máxima. Se eu fizer 3, tem 3, porque a resultante tem que dar 0. Se eu fizer 6, tem 6. Se eu fizer 8,72, terá 8,72. Numericamente, a força de atrito estático, tá? Não é estático máxima. Ela tem que dar resultante 0. Agora, notem que aqui o que vai acontecer? Aqui eu terei que a estático máxima é 10. Então se eu fizer aqui, por exemplo, ó, se eu fizer 10, ainda já movimenta com 10? Não. Se eu fizer 10 não movimenta. Eu tenho que fazer mais do que 10. Por exemplo, se eu fizer uma força valendo 12 newtons, opa, o que acontece? Ah, a estático máxima nesse exemplo é 10. Se eu fiz uma força maior que a estático máxima, eu ultrapassei o limite, então haverá o movimento. Ah, e é aí que eu quero chegar. Após eu ultrapassar o valor da estático máxima, começa a agir, então, a aula de hoje, a chamada força de atrito cinético ou dinâmico, tanto faz. Os dois termos são aceitos. Força de atrito cinético ou dinâmico. FAT-C, cinético, força de atrito cinético. Essa força de atrito cinético, então o corpo tem que estar já em movimento em relação à superfície. Depois que eu ultrapassei a força de atrito estático máxima, não mais, então tem um corpo aqui de massa M, lembra que era uma geladeira que nós estávamos tentando empurrar? Então eu fui aumentando, estava em repouso, fui aumentando, no que ela se movimentou, eu terei agora, ó, eu vou aplicar uma força aqui, sei lá, de 50 newtons. Então agora, digamos que ela já entrou em movimento, ela já está em movimento. Se ela já está em movimento,
atuará tangente à superfície uma força de atrito. Só que agora essa força de atrito se chama cinético. Nota, ela é contrária sempre ao movimento em relação à superfície. Então o que nós temos aqui, ó, é agora o cálculo dessa força de atrito cinético. A força de atrito cinético se calcula o valor dela, é o coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Aí tu vai me dizer, ah, mas é igual? Não. Não é? Não. Sabe por que não é igual? Porque esse coeficiente não será igual a esse. O coeficiente de atrito cinético, ó, quando já está em movimento, sempre é menor. Ele até pode ser mais ou menos igual. Agora, geralmente ele é menor do que o estático, tá? O cinético é menor que o estático. Na aula passada eu dei um exemplo de aço com aço. Aço, só um exemplo, tá? Aço com aço, aço encostando no aço. O coeficiente estático, eu já tinha te falado, era 0,74. Agora, o coeficiente cinético de aço com aço, nota, para ter força de atrito cinético tem que ter um deslizamento entre as superfícies. Tem que arrastar uma superfície na outra. Entre as superfícies. Tá? No estático não. Eu empurro uma superfície e não arrasta sobre a outra. Entre as superfícies. Tá? Então agora nota que o cinético, olha ali o valor, cinético 0,57. Olha aqui, notem, é aço com aço, mas depende se está estático ou cinético. Aí vem a pergunta, por que, professor? Vou te dar uma ideia, tá? Quando está em repouso, lembra que o atrito é aquele encaixe entre as superfícies. Aí eu tento movimentar, não consigo. Aí eu ultrapasso o estático máximo, deu, movimentou. E quando está em movimento, encaixa e desencaixa, porque o corpo sempre está mudando de lugar, então encaixa e desencaixa, encaixa e desencaixa. Quando estava em repouso, estava bem encaixado, os encaixes eram bem efetivos. Agora em movimento, os encaixes não são tão bons, digamos assim, de quando estava em repouso. Então por isso que o coeficiente é menor, tá vendo? Ó, tá vendo? Menor o coeficiente de atrito cinético. Essa força de atrito cinético, tu sempre, não interessa a velocidade, eu posso aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, pode ter aceleração, não ter aceleração, não interessa. A força de atrito cinético, ela tem valor constante, o valor dela sempre é o mesmo. Depois que tu calculou uma vez, desde que esteja em movimento, sempre valerá o mesmo valor. Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo, tá? Esse exemplo aqui, em que o estático era 0,5 e eu vou inventar um cinético. Vamos botar um cinético, tá? Menor do que 0,5. Desculpa, vamos botar tá certo, um cinético menor que 0,5. Então tá aqui cinético, vamos supor 0,4, podia ser 0,3, menor. É um exemplo, tá? E notem que o 12 newtons já fez movimentar, porque é maior do que 10, então ultrapassei aquele limite. Quanto valeria a força de atrito cinético? Ou seja, depois aqui ó, já ultrapassei o estático máximo. Então quanto valeria? É o μ cinético vezes a normal. O μ cinético agora é outro, 0,4. A normal continua a mesma, 20 newtons. Então a força de atrito cinético para essa questão valeria 0,4 vezes 20 dá 8 newtons. Então esse corpo já em movimento, como é que eu sei que ele está em movimento? Porque 12 é maior que 10, eu ultrapassei o limite. Tá? Então a força de atrito cinético vale 8 newtons. Ah, professor, mas peraí, antes, 9 newtons, antes de entrar em movimento, 9 newtons entra em movimento? 9 newtons não entra em movimento. Porque eu tenho que ultrapassar o 10, né? Mas notem que depois que eu ultrapassei 10, a força de atrito diminui. Se vocês forem pensar, na realidade é isso que acontece mesmo. Tu empurra. Do que entrou em movimento, parece que fica mais fácil. Não parece, fica mais fácil.
Em movimento é mais fácil de empurrar o corpo. Tu ultrapassa um limite, mas depois que ultrapassou, fica mais fácil, tá? Então assim, antes de entrar em movimento, antes de ultrapassar isso aqui, a força de atrito estático depende, não sei qual é o valor dela. Esse aqui é o valor máximo. Botou em movimento, o que vai acontecer? Vai virar cinético. E eu sempre calculo da mesma maneira. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha num gráfico. Esse gráfico é interessante, que relaciona as duas forças de atrito, a estático e a cinético, tá? Inclusive isso aí apareceu no Enem 2012. Enem 2012 temos essa questão aí, era uma questão que envolvia a comparação entre o freio ABS e o freio normal. O freio normal, tá? Então olha o que nós vamos ter aqui, olha o que nós vamos ter. Gráfico de força de atrito por força aplicada. Olha só. Eu vou até fazer um outro exemplo numérico. Vamos pegar um corpo de 10 kg. 10 kg. Esse corpo de 10 kg, ele terá um coeficiente de atrito estático igual a 0,6 e um coeficiente de atrito cinético igual a 0,3. Tá? Parecido, né, esses coeficientes aqui com o que eu já tinha falado aí de materiais. Depende dos materiais que estão em contato. Então, tudo bem. Nós sabemos que o peso vale 100 newtons no planeta Terra, a normal vale 100 newtons. Então, o que nós vamos ter? Olha a pergunta. Quanto vale a força de atrito estático? Não sei, depende de quando aplicar. Agora, quanto vale a força de atrito estático máximo? A estático máximo tu consegue calcular. Mi estático vezes a força normal. Então, o que eu faço quando eu fizer essa conta aqui? 0,6 vezes 100 newtons. Eu sei a estático máxima. Tá? Então vale 60 newtons. Está aqui. E a cinética, depois que ele entrar em movimento, a força de atrito cinética, como é que eu calculo? É o coeficiente cinético vezes a normal. Então tá aí. Então a força de atrito cinética é 0,3 vezes 100 newtons. Ou seja, força de atrito cinético 30 newtons. Então, com calma agora. Eu pergunto para vocês. Se eu aplicar, olha quanto é que é a força de atrito estático máxima. Quanto é que eu preciso fazer para que ele comece a entrar em movimento? Se eu fizer 10 newtons, ele entra em movimento? Não, eu preciso ultrapassar os 60. Então se eu fizer 10, terá 10. Então olha aqui. Essa é a força que eu estou aplicando. Essa é a força de atrito que tem, estático e cinético. Então se eu apliquei 10, a força de atrito estático vale 10. Aqui em newtons. Aqui em newtons. Então, mas ela não é 60. Não, 60 ela vai ser ultrapassada. Se eu fizer 20, terá quanto? Terá 20. Se eu fizer 30, terá 30. Se eu fizer 40, 40 já movimentou? Ainda não. Eu tenho que ultrapassar os 60. Se eu fizer 40, terá 40. Se eu fizer 50, terá 50. Se eu fizer 60, haverá 60. Como assim? Enquanto que o corpo não se movimenta, a força de atrito é a reta y igual a x. Numericamente, a força que tem se opondo é igual, é uma reta, 45 graus é o ângulo. Então, quanto vale a força de atrito? Aqui o corpo está em repouso. Quanto vale a força de atrito estático? Resposta, não sei. Depende quanto que eu ponho. O que eu sei calcular é a força de atrito estático, a FAT estático máxima. Essa eu consigo calcular. E agora? Agora eu aplico 61. 61 ultrapassou 60. Aí o que acontece? A força de atrito ela decresce e agora ela ficará constante.
Quando o corpo, eu ultrapassei, ó, fiz mais de 60. Se eu fiz mais de 60, agora o corpo entrou em movimento. E quando entra em movimento, esquece a estático e agora calcula aqui, no meu caso aqui deu 30 cinético, essa aqui é constante aqui, força Fati cinética, tá? Então, nunca se esqueçam, porque a grande pegadinha aí, como se calcula a força de atrito? Resposta? Não sei, depende da situação. Como se calcula a força de atrito estático máxima? Ah, essa eu sei. Mi estático vezes normal. Força de atrito cinético? Mi cinético vezes normal. Até entrar em movimento, depende, tem que ver. A força resultante tem que ser zero ali para que ele entre em movimento, tá bom? Então a aula está encerrada. A aula está encerrada. Então até a próxima aula. Aquele abraço.